Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje no programa eu vou conversar com vocês sobre um tema muito auspicioso. Nós vamos falar do momento avatárico. Primeiro eu vou explicar para vocês o que representa esse termo, né? Momento avatárico. O que é o termo avatar? Que nós tivemos até um filme, ele já deve ter já uma década já, mas é um filme Avatar, que Avatar representava naquele filminho um boneco criado pela tecnologia humana, onde as pessoas se projetavam naquele boneco para interagir com os seres da selva. Eu lembro vagamente do filme, mas o termo muito interessante, né? E o termo avatar, ele vem do Oriente, avatar ou avatara. Vamos entender isso, que representa exatamente uma força que nós temos um impacto muito grande esse ano, e eu já vou explicar para vocês por quê. Avatar, de uma determinada forma, pode representar a descida, daí que vem a palavra avalanche. Quando nós falamos avalanche, o que você lembra, Pedrão, quando a gente fala avalanche? O Pedrão está aqui comigo, olha, ele está falando a descida de algo, está descendo um monte de neve ou um monte de não sei o quê. Então, o que representa avatara? Ava, vocês já entenderam, a descida ou a projeção. Tara vem de Torá também, que você pode pegar como um exemplo, uma palavra mais conhecida, que representa a lei, ou uma energia divina que ali existe um conhecimento que deve ser conectado e trabalhado pela humanidade. Agora vamos juntar os dois pontos para entender esse momento que a gente está vivendo. Avatara, ou momento avatárico. Ava, descida, Torá, ou Tara, lei. Então é a descida da lei, ou a projeção da lei que chega a nós. Então, quando nós falamos esta nomenclatura, avatara, representa a manifestação da lei, ou a manifestação da energia divina. Daí que no Oriente se coloca para seres fantásticos que vêm como uma descida ou projeção dessa lei divina, trazer esta renovação para a humanidade. Então, avatara, nós temos também algumas outras nomenclaturas, Buda, que Buda vem de Budi, vem de luz, que você pode colocar iluminação, ou iluminado, que vem de Budi, Bodhi, que aí são vários outros termos. Você tem também, partindo de Buda, você tem os Bodhisattvas, que são aqueles que são banhados pela energia de Sattva, que Sattva representa a gramatura mais sutil da matéria, que te coloca a patamares de consciência muito superiores e muito mais sublimados do que simplesmente a densidade física. Então, este momento que nós estamos vivendo agora como humanidade, ano de 2019, representa para mim, e eu já vou explicar isso para vocês, representa a realidade de um momento avatárico, que existe a possibilidade dos seres que estão conectados com o verdadeiro sentido evolucional da luz, ou do trabalho, ou da grande obra, que quando eu digo obra, representa a projeção direta dos valores espirituais sendo colocados em prática aqui no jogo evolutivo. Esses seres passam a ser ou fazer parte de uma corte desta grande lei ou deste momento avatárico que vem pedir todas as reformulações do ciclo que são necessárias. Agora vocês vão entender por que, na minha visão, na minha forma de entender todo esse processo evolucional, por que o ano de 2019 ele é um ano muito interessante, e a gente já percebeu, né? Nós estamos agora em maio de 2019, o quanto esse ano, que na verdade começou dia 20 de março, isso eu sempre falo nos programas, que é o ano novo real da humanidade, né? Onde nós temos uma renovação psíquica ou uma renovação ligada aos arquétipos evolutivos, daí que é chamado de ano novo astrológico, que trabalha esses arquétipos, que são os 12 signos e etc. Nós estamos vivendo desde 2005 um momento avatárico. Todo mundo sabe
que eu, Newton Schultz, pertenço a uma sociedade iniciática, ali onde a gente estuda todos os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da atual Sociedade Brasileira de Obiose, que já teve várias outras nomenclaturas e nomes. A anterior Sociedade Teosófica Brasileira, hoje se chama Sociedade Brasileira de Obiose. Ali, ele nos ensinou, através de todas as suas revelações, que 2005 seria um momento de grande esplendor para a humanidade, porque nós teríamos a manifestação direta, tivemos a manifestação direta do que representariam esses avataras ou Budas, não importa como você considere a nomenclatura, considere toda essa conexão com os valores espirituais de uma nova era, de os Budas ou dos avataras da era de Aquário. E tudo isso ocorreu em 28 de setembro de 2005. Aí muitas pessoas vão falar assim, pô, 2005, não lembro nada, não sei o que aconteceu, tal, etc. O que nós precisamos entender é que as pessoas sempre aguardam uma manifestação física para acreditar. É necessário ver para crer. Mas se nós pegarmos todo o preceito iniciático que existe por detrás do que eu vou falar agora, felizes são daqueles que, mesmo não vendo, creram ou acreditaram. Então, isto é o que nós devemos entender agora, porque por mais que a gente não tenha diretamente a projeção divina através de um ser, ou seja, necessariamente uma personificação de um Buda, novamente, de um avatar, de um Cristo, de um Bodhisattva, não importa a nomenclatura que você valorize. Se não tiver, muita gente não acredita. Eu só acredito se houver são os São Tomés exagerados. Vamos entender isso. Então são pessoas que necessitam ver para crer. Não conseguem conectar a energia que está presente como uma manifestação divina, ou como eu falei no início do programa, um momento avatárico que nós estamos vivendo. Então, esta realidade ou esta força, ela pode ser sentida, ela pode ser captada, ela pode ser trabalhada, mas se este valor realmente existe dentro de ti, vou repetir isso para afirmar bem, se este valor, na verdade, se esta vibração de todas as renovações do ciclo, tanto no sentido das transformações, como também no sentido da construção, são sentidas e captadas pelo seu ser. Por isso que eu sempre martelo, fico falando ininterruptamente nos meus programas, que nós precisamos aprender a cultuar bons valores dentro de nós. Não adianta a gente ficar alimentando, presos por tudo que é colocado para nós, como paradigmas, como caminhos que a gente tem que seguir, se a gente não se choca com os valores desgastados para criar a possibilidade de novo. Então todos nós devemos ser o quê? Rebeldes com causa. Vou repetir isso. Rebeldes com causa. Por isso que o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, nascido em 1883 e como corpo físico deixou a face da Terra em 1963, ele disse nos seus ensinamentos que as almas rebeldes são as que salvam. Vamos entender isso que ele quis dizer. As almas rebeldes são as que salvam quando existe uma consciência ou quando existe um valor para perceber o que não está legal, que representa, de uma certa forma, ainda acompanhando o tema do programa, o seu potencial avatárico vibrando ou despertando dentro do seu próprio ser, e com isso você tem condições de entrar nessa conexão com a força divina que se manifesta, como o Ava, a Decide, Torá, a lei, dentro de você. Então você se torna um avatar, naquele instante, como um rebelde consciente contra todas essas energias desgastadas. Uma coisa, quer ver? Vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, eu não estou falando, pelo amor de Deus, pelo amor do que seja, de Buda, de Cristo, de Krishna, de Maomé, de Moisés, não importa do que você acredite de acordo com esse termo que eu coloquei. O que nós precisamos entender é que não estou me considerando um avatar, nunca, mas eu tenho uma parcelinha dessa energia dentro de mim, assim como todos nós temos, assim tem a energia divina dentro do seu ser. Então, quando eu, às vezes, chego, me encontro com uma pessoa, as pessoas começam a conversar comigo,
puxa vida, o quanto as pessoas acreditam e valorizam em tremendas coisas que você percebe que não tem nada a ver com a nossa evolução, nas redes sociais, na TV, no próprio rádio, ou em coisas que leu aqui ou ali, ou que compartilharam com ela, não importam. Nossa, aí eu falo, puxa vida, aí faltou só um pouquinho de superação para a pessoa enxergar o quanto existe de misticismo e coisas desgastadas aí. E o pior é que quando são criadas essas energias que, na verdade, tiram a pessoa do contato com essa energia, do potencial divino ou vibração que está dentro dela, as pessoas, elas observam que se jogarem uma informação falsa de uma forma extremamente fácil para compreender, é aí que mora o perigo, porque todo mundo começa a se alimentar disso e propagar. Aí vem o problema. Aí quando chegam e se chocam com uma pessoa que tem um pouquinho mais de visão, fala, mas isso é impossível, bastaria esse pequeno conhecimento para existir o discernimento de que isso realmente não possui nenhum valor. Então é um momento muito difícil. E o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, ele deixou bem claro que em 2005 nós iríamos começar a ter uma força muito grande de renovações associadas ao ciclo, porque nós teríamos esse soar avatárico, nós teríamos essa manifestação da lei como uma vibração, que não necessariamente nós precisamos ter a personificação física do lado para acreditar que estes são exatamente o quê? Os Budas da Era de Aquário, que eu sempre saúdo no final dos meus programas aqui na Rádio Mundial. Eu sei que eles existem, eles podem possuir um corpo sátivico, um corpo rajásico, um corpo mesmo tamásico, estou falando sátivico de um corpo assim com uma energia totalmente luminosa, eles têm a junção dessas três forças, que é sátiva, rajas e tamas, que são gramaturas da matéria ou a própria manifestação de Deus como uma trindade. E eles, independente de onde eles estiverem, eles estão vibrando, e essa energia, para quem entra em sintonia com essa força, desperta dentro de si esse soar avatárico, ou esse momento avatárico. E isso está acontecendo desde 2005. E depois de 2005, agora vejam as chaves que eu vou dar para vocês meditarem. A cada 7 anos, nós temos uma força evolutiva, uma renovação vivida através desse valor ou desse soar avatárico. Porque sempre, quando nós temos a força ou a manifestação dessa energia, nós podemos fazer parte da corte desta vibração. Aí que você tem, para uma fácil compreensão, os seres de luz ou seres que vêm com a rebeldia consciente para combater o que está cheio de sombras, porque as sombras são necessárias para a atuação da luz. Um não existe sem o outro. Então, com isso, esses seres com uma rebeldia consciente, tendo a conexão com estes valores divinos, independente do nome da religião que você acredite ou professe. E com isso, se os valores estão arraigados, com vamos dizer assim, com uma cultura muito bem firmada através de conhecimentos verdadeiros, esses são os verdadeiros agentes da luz. As pessoas que estão conectadas com esse processo, que a cada 7 anos nós temos um salto dessa energia para continuar esse trabalho em prol dessa grande obra, para que essas energias sejam instauradas e as transformações através desse soar avatárico consiga fazer todas as transformações. Porque quando eu falo dos Budas da Era de Aquário, eles possuem como forças, seriam as duas forças que estão associadas a ele, eles possuem a energia correspondente à espada, que são as transformações, e também a energia do báculo, que representa a construção. Então nós poderíamos dizer que tem a parte sacerdotal do báculo, que seria uma força mais voltada à criativa ou à conexão dos valores mais místicos através de uma mística verdadeira e não misticismo, e nós também temos a força guerreira, que representa a manifestação, que vem com uma espada da lei, principalmente a espada da sabedoria, representando esse momento avatárico, e com isso vem cortando todas as ervas daninhas. Não entrem através do que eu estou falando, já personificando isso em seres, colocando política,
colocando religião? Não. Pense no mundo, pense de uma forma coletiva. Por isso que eu falo Budas da Era de Aquário. Se você pegar de uma forma simplista o que representa a energia de Aquário, vários termos já foram colocados por mim aqui no programa. Uma rebeldia consciente, embasada em valores filosóficos e culturais verdadeiros, longe desses misticismos loucos que propagam essas loucuras e destruições e catastrofismos na internet. E você tem também, com essa energia deste momento avatárico, você tem essa possibilidade da rebeldia consciente, mas sendo utilizada através do quê? Através da energia coletiva. Aquário representa também o coletivo, representa o grupo. Está na hora de nós pararmos de focar tudo que nós achamos que é espiritualidade no nosso umbiguinho. Está na hora de nós começarmos, independente de religiões, independente de mestres, independente de filosofias, nós nos vermos como uma humanidade. Vou até brincar com o termo, uma unidade, uma humanidade. Hoje nós temos intolerâncias religiosas, intolerâncias políticas, intolerâncias em vários pontos da nossa sociedade. Está na hora da gente aprender a enxergar. Está na hora de nós pararmos com essa parte puramente egocêntrica que corre somente atrás da parte material e começar a vibrar essa energia espiritual. Um tem que andar junto com o outro. A matéria é importante? Obviamente que ela é importante, mas se ela for a matéria ou puramente a energia voltada somente ao lado material e detrimento da energia espiritual, ela não tem sentido nenhum. Assim como também o lado espiritual, que é gerado através de fanatismo. Tem pessoas fanáticas em tudo quanto é lugar. Eu mesmo me defronto com inúmeras. Talvez muitas pessoas considerem que eu seja um e eu não sei. Mas esta energia espiritual, se ela não estiver manifestada no seu sentido material para que ela possa ser colocada em prática, também não tem sentido nenhum. Quer ver um arcano do tarô que pode te dar, que é o arcano central, por isso que ele é o número 11. Se você pegar os 22 arcanos maiores do tarô, que além de mancias, eles representam através dos seus símbolos e arquétipos uma conexão fantástica com valores de consciência, você tem o arcano 11, que é o central, que se chama força. Que a força você tem sempre o quê? Pesquise depois na internet. Você tem a energia de uma dama com 8 na cabeça, que representa a energia de Deus, abrindo a boca do leão. Representam exatamente essas duas forças plenamente equilibradas. Por isso que a dama, no seu simbolismo, ela é toda sensível, você pode observar em qualquer desenho que acompanha o mínimo da tradição, e o leão, que representaria um animal feroz, que é a parte material, está ali com as mãos da dama na boca dele, os dois estão em harmonia, representam exatamente isso. Esse é o soar avatárico, que se você fizer uma soma rápida, Pedro, me ajuda para eu não errar, 2005 mais 7, 2012, certo? Tá certo? 5 mais 7, 12. Então, 2012, lembram quantas pessoas falavam que o mundo ia acabar? 2012 mais 7, nós vamos ter o quê? 2019, acertei, Pedro? Que é o quê? Exatamente esse ano, por isso tantas transformações. Então, desde 2005, nós temos um setenário evolutivo que traz para nós o que representa esse momento avatárico que todos nós estamos vibrando nesse momento. 2005, nós tivemos, pode-se dizer de uma forma direta, a vibração dos Budas da Era de Aquário sendo espalhadas para a humanidade como uma sementeira ou a formação de novos agentes dessa grande lei. Em 2012, aí que você compreende o que os maias estavam falando, que teve o quê? Todas aquelas idiotices que foram faladas no meio de comunicação, nos meios de comunicação, para que as pessoas entrassem no catastrofismo cego, é a sombra. E, na verdade, representava o quê? O 7 como um número evolutivo depois do 2005, gera o 2012. Então, não era o final do mundo no que o pessoal fala por aí. Já pensou Deus criar tudo isso para destruir? É só raciocinar um pouquinho, né? Então, as renovações eram o quê? De consciência. Então, em 2012, nós tivemos esse processo do 7. Agora, em 2019, estamos de novo
projetados diretamente na possibilidade da sintonia das forças de luz para fazer todas as renovações. Mas a gente pode errar. É aí que mora o problema. A gente erra como? A gente se conecta ao lado que não é verdadeiramente o lado de luz, e novamente dou a dica, é minha visão pessoal sujeita a erros e enganos. Você começa a entrar nesse misticismo cego, no catastrofismo barato, que só quer o quê? Quer, de repente, deixar a humanidade presa no que é criado, porque sempre os catastrofistas trazem o lado da solução. Ah, vai acontecer isso? Então, olha, eu tenho a solução aqui. Muito cuidado com isso, gente. Vamos acordar, a solução está verdadeiramente dentro de ti. Faça soar dentro do seu ser a energia correspondente a esta vibração avatárica. Nós estamos novamente, depois de 2005, nós temos 14 anos. 14 é um número de fechamento que, se vocês pegarem as tradições, nós temos os 14 pedaços de Osíris, que representavam o renascer dessa divindade egípcia. Pesquise um pouco mais sobre isso. Nós temos os 14 avataras de Brahma na Índia. Nós temos toda a força do 14 como a representação de todas as energias que promovem o quê? O equilíbrio do 7, ou 7 mais 7. Então é o momento que nós estamos vivendo agora desde 2005. Então, novamente, nós estamos vivendo uma energia, um soar avatárico, um momento avatárico que cada um pode representar através da sua conexão verdadeira e espiritual, com um despertar como um guerreiro de luz, como um ser que está pronto através da rebeldia consciente, a rebeldia junto de cultura, longe dos misticismos, pensando no coletivo, com altruísmo, pensando no grupo, entrar em sintonia com a nova era, que é a era de Aquário, que para mim ela começa praticamente solta dos valores de peixes desde 2005, segundo as colocações que eu fiz aqui no programa. Então está na hora de acordar, está na hora de fazer parte dessa corte, está na hora de promover de uma forma eficaz e de uma forma realizadora todas as transformações do ciclo. Todos nós somos agentes diretos de tudo que nós podemos criar como renovação, realização através do caráter e da cultura. Cuidar da semente, porque a semente representa o nosso futuro, são as nossas crianças. Então tudo isso está em jogo, está na hora do nosso despertar. Vamos procurar fazer a nossa parte. Você entrou em sintonia comigo e você falou, pô, gostaria de entender mais tudo isso que o Newton Schultz fala, que aqui eu sou uma fagulhinha de todo esse conhecimento fantástico que está presente na sociedade que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Manda um e-mail para a minha equipe. Ali você vai observar, quando você entrar em contato, que ali a ideia principal é o conhecimento se tornando saber através da amorosidade. Qual é o e-mail da minha equipe? equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz coloca ali na internet que ele já mostra, juntatudo.com.br, na frente equipe @. Informe somente a sua localidade, eles vão indicar o departamento de obiose mais próximo, ou mesmo a modalidade online, que pode ser uma possibilidade para você iniciar os seus estudos. Não fique preso aqui só na rádio. Use a sua superação e entre em sintonia com isso. Fechando, Pedrão, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade e o interesse de iniciar os seus estudos na Sociedade Brasileira de Obiose. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.